Meus amados irmãos, algumas breves palavras. Hoje nós estamos no 5º domingo da Quaresma. Próximo domingo já começamos a Semana Santa com o Domingo de Ramos. E hoje vocês ouviram o conhecido Evangelho de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Jesus tem um encontro em Betânia. Eram grandes amigos de Jesus e o seu melhor amigo era Lázaro. E quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, a gente chora, como Jesus chorou. Porém, nem no seu momento mais difícil de perda de um amigo, Jesus foi respeitado. Enquanto ele chorava de saudades porque o seu amigo morreu, houveram os que criticaram Jesus dizendo: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido que Lázaro morresse? Isso aconteceu porque Jesus chorou a morte de alguém. Primeiro, para dizer que Deus não castiga, não é Deus quem mata, não é Deus quem manda doenças. Por isso Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, chorou a consequência natural da nossa vida, que é a morte, oriunda desde o princípio do pecado original. Por isso que Jesus chorou. Mas ele não foi respeitado no seu luto. Ele não foi entendido no seu luto. Assim como na cruz, quando ele estava vertendo, morrendo na cruz, aquele outro bandido que também estava sendo crucificado com ele disse: olha, ele salvou a muitos, salve-se a si mesmo agora. Ou seja, nos momentos mais difíceis, ao invés de Jesus encontrar apoio, ele encontrou críticas, zombarias. E por que o Evangelho faz questão de traduzir esses momentos? Para dizer que você também não está livre de acontecer isso com você. Se aconteceu com Jesus, pode acontecer conosco. Aliás, acontece conosco. Jesus só passou pela vida fazendo o bem. E quando ele chorou a morte de um amigo, as pessoas o acusaram de omissão. Ou seja, se o maior homem que já viveu, que não cometeu erro algum, foi acusado, criticado, ridicularizado, nós também seremos. Por isso, queridos, eu penso humildemente que nós não queremos viver uma vida blindada de críticas, de ofensas e de injustiças. Porque Jesus não foi blindado disso. Nem no seu luto ele foi respeitado. Nem no seu leito de morte ele foi respeitado. Por isso que a injustiça Jesus conviveu a vida inteira, do nascer ao morrer. Primeiro, já no Natal, perseguido, pobre, não encontrou hospedaria, injustiça. Um mundo desonesto, privilégio para alguns, desgraça para outros. À medida que ele foi crescendo, isso não mudou. Explorado, ridicularizado. No momento que perdeu seu amigo Lázaro, as pessoas o criticaram. No momento que estava morrendo na cruz, as pessoas o criticaram. Foi condenado injustamente. Assim foi a vida do maior homem que já viveu. E eu pergunto a vocês, como é a sua vida? Também não é assim? Por mais que você faça o bem, como Jesus fez, haverá alguém que te critique, que não te entenda, simplesmente porque você tentou ser bom. A lógica do mundo é exatamente as avessas. Você não é invejado por ser ruim. Você é invejado por ser bom. Você não é criticado por fazer uma perseguição ou por ser desonesto. Você será criticado por tentar ser honesto. Você não vai ser ridicularizado por você fazer o que todo mundo faz. Você será ridicularizado quando no domingo à noite você não perder uma missa, por exemplo. É quando você tentar fazer o que é correto, como Jesus tentou,
é que as críticas, as ofensas, as invejas, elas aparecerão. Ah, padre, mas é muito difícil conviver com isso. É o segredo, né? Digamos assim. É a dinâmica própria da vida. Se aconteceu com Jesus, fatalmente vai acontecer conosco. Quando chegar a Semana Santa, na Sexta-feira Santa, a gente tem aqui na igreja o beijo da cruz. Sabe o que significa o beijo da cruz? Significa que nós estamos beijando e adorando Cristo crucificado, morto. Porque nós um dia vamos morrer. E tudo aquilo que é vaidade de hoje um dia vai morrer. Foi isso que Jesus tentou durante os 3 anos de vida pública mostrar para os apóstolos e para nós. Enquanto os apóstolos estavam discutindo entre eles quem seria o maior e o melhor, Jesus estava dizendo, olha, eu vou ser preso, ridicularizado, vão me matar. E os apóstolos procurando saber quem deles era o maior e o melhor. Ou seja, uma outra dinâmica de valores completamente diferente do Evangelho. Quando chegar a Semana Santa, a gente vai lembrar da quarta-feira de cinzas, quando começou a quaresma. Lembra-te de que és pó e ao pó voltarás. Toda vez que a gente faz um jejum, é para a gente lembrar que o nosso corpo é frágil, que nós somos pessoas limitadas, que a gente não aguenta muito sem alimentação, que nós somos pessoas tão frágeis e tão limitadas que não precisa a gente se sentir melhor do que os outros. Não precisa a gente se sentir acima dos outros. É por isso que a prática espiritual do jejum, que é diferente da prática estética da dieta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Jejum tem finalidade espiritual. E a primeira finalidade dela é nos tornar mais humildes. Tomarmos consciência de nossa fragilidade humana e de como nós somos pequeninos. E de como o nosso corpo padece qualquer fragilidade que nos sobrevier. O jejum torna a gente mais humilde, sim. A abstinência torna a gente mais humilde, sim. E para concluir, quando morrer alguém que a gente ama, a gente precisa chorar. A gente precisa ter o luto. Jesus nem isso teve direito. Logo as pessoas o criticaram e o apontaram. Meus irmãos, nós precisamos nesse domingo da quaresma nos acostumar do ponto de vista cristão. Estou falando com os cristãos que a vida é injusta. Foi para Jesus, será para nós. Ah, mas eu não aceito isso, eu me revolto, eu bato em todo mundo, eu viro violento e assim sucessivamente. Eu estou falando para gente cristã. E para gente cristã é para gente que procura agir e reagir como Jesus. E não como a maioria faz. Para gente que se diz cristã como nós, a reação de Jesus é que é modelo para nós. Não o que todo mundo aí fora faz. A maneira como ele lidava com as críticas é que é modelo para nós. A maneira como ele lidava com as injustiças que os outros faziam era que é modelo para nós. Por isso é que nós pedimos a Ele nessa noite que nos ajude a termos Ele como modelo e exemplo sempre de nossas vidas.